Amém. Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui, fazer uso da palavra. Eu fico muito feliz sempre que sou convidado para estar neste lugar. Eu quero conversar com vocês hoje. Como pastor itinerante, normalmente às vezes nós pregamos, mas não temos muito acesso aos resultados daquilo que pregamos. Você passa, se você pregou bem, está jóia, se você pregou mal, também está jóia, você não vai colher nada disso. Quem fica é o pastor para gerenciar essas coisas. Mas como pastor local, eu comecei a ver os resultados daquilo que eu estava pregando. E um dos grandes desafios que eu tenho visto no ministério local é fazer com que o povo consiga prosseguir na caminhada. A turma até está afim de ir. Na hora que escuta, eles ficam animados. Certo? A gente fala para você assim, aqui, você vai vencer. E você fala, aleluia, eu vou vencer. Eu vou vencer. Isso. Aí o culto acabou, você vai embora, eu vou vencer. Eu vou vencer. Aí quando você chega em casa, você fala, eu vou vencer, gente, eu vou vencer mesmo. O pastor falou que eu vou vencer. Aí você dorme amanhã de manhã, você diz, eu vou vencer, vou vencer. Não, eu vou vencer. Meio-dia você já está mudando a pontuação. Eu vou vencer? O que era uma afirmação à noite pode se tornar uma interrogação logo depois. Então, um grande desafio, sabe, de fazer o povo prosseguir. Apocalipse fala algumas coisas bem interessantes quando as cartas estão sendo direcionadas, porque as promessas são apenas para um grupo, os que vencerem. Ao que vencer, será vestido de veste branca. Ao que vencer, terá seu nome. Ao que vencer, não tem nenhuma promessa para quem empatar. Ao que empatar, vai receber. Ao que empatar, Não. O negócio é só para vencer. Ou seja, nessa vida ou você vence ou você... Isso. Então não dá para desanimar, meu filho. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Jesus fala isso. Eu vou ler um texto em Daniel, mas eu queria falar isso com vocês. Jesus fala um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Ele diz assim, havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem a homem respeitava. Havia também naquela mesma cidade uma mulher, uma viúva, que ia ter com ele dizendo, faz justiça entre mim e meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse, porque essa viúva me importuna, vai lá e chama ela. Eu gosto desse texto porque Jesus está conversando com os discípulos sobre a perseverança. Alguém que recebeu uma palavra negativa, mas continuou insistindo. É muito importante você entender isso e discernir o que é persistência e o que é teimosia. Porque tem gente que acha que é persistente, mas é teimoso. Ok? É bem parecido. Pastor, eu sou persistente, eu estou lutando a vida toda por esse negócio. Já tentou ver se não recebeu porque é teimoso? Está lutando por um negócio que não ia ou não deveria lutar. Então eu quero conversar com vocês, certo? Deixa eu citar algumas passagens só para ilustrar isso, porque eu gosto muito dessa turma que, sabe, persiste. Marcos 7:24 é a história daquela mulher que tem uma filha endemoniada lá na casa dela. E eu gosto desse texto, porque ela vai procurar Jesus. E ela chega onde Jesus está e diz assim, minha filha tem um demônio, um espírito. E eu queria que o senhor expulsasse. Jesus falou, querido, deixa eu explicar uma coisa para você, eu não vim, eu vim para os judeus. Eu não vim para vocês. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Chamou a mulher de quê? Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Vamos imaginar essa passagem rapidinho. A mulher está na casa dela com a filha endemoniada, reúne suas forças para deixar sua filha em segurança com alguém, que não pode deixar uma pessoa endemoniada sozinha. Tem que ter alguém lá fazendo plantão. Ana, cuida, que eu vou lá falar com Jesus. Eu imagino o coração e a esperança dela.
Eu vou chegar lá, eu vou falar com ele vai me receber tão bem, vai falar, entra minha senhora, quer um café? Isso, o que está acontecendo? Ela fala, minha filha está com demônio. Sério, menino, isso é minha especialidade, expulsar demônio. Então vamos agora tratar disso. Eu imagino que ela devia estar nutrindo expectativas, certo? Pois quando ela chega lá, primeiro, Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Já deu ruim. Não dava para entrar, certo? Ela consegue furar o bloqueio, entra e diz, poxa, minha filha está lá endemoniada, o senhor pode libertar? Ele falou assim, não vai rolar não, porque eu não vim para a senhora, eu vim, a senhora é uma cachorra, eu não posso... Não falou, gente. Por mais que você, pastor, mas isso era algo comum para você. Pensa você numa necessidade, você vem aqui pedir oração, o pastor Cida fala, eu não vou orar pela senhora não, sua cachorra. E eu aprendi uma coisa, se um pastor te fala isso, você reclama com Jesus. E se Jesus te fala isso, você reclama com quem? Mas preste atenção, mediante a frustração, que a maioria de nós receberíamos um impacto tão profundo que diria, cachorro, então tá bom, vou embora. Ela olhou para ele e falou, sim, Senhor. Eu sou cachorro assim, mas eu estou com um problema. Sim, ela assumiu, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Jesus disse, mulher, por esta palavra pode ir para sua casa que o demônio já saiu da tua filha. Saiu como? Quem foi que expulsou? Eu não vi sair dos lábios de Jesus, sai. Não. Quando a mulher diz, sim, Senhor. Eu sou cachorro, mas eu vim buscar uma benção aqui. Eu estou precisando levar. O demônio lá deve ter falado. Ih, deu ruim. Não, eu quero que você entenda. Jesus não expulsa o demônio. O que expulsou o demônio foi a persistência da mulher. Foi quando ela diz, eu não vou desistir, eu vou prosseguir, mesmo diante de uma situação tão desanimadora. Jesus falou, pode ir para a tua casa que o demônio acabou de sair. Eu gosto disso. Vamos pegar aqui, Marta, outra passagem, vou usar 3 e depois nós vamos aqui para a pregação. Eu gosto de Marta. Marta, Lázaro está morrendo, está lá doente, aquela coisa toda, e Marta e Maria falam para o mensageiro, dá um pulinho lá e fala para Jesus vir aqui. Foram lá e falaram, Jesus, Lázaro, aquele a quem amas, ele está muito doente, está morrendo. Jesus falou, fique tranquilo que essa enfermidade não é mas para que o Filho de Deus seja por ela, isso. Os mensageiros devem ter falado, show de bola, vamos lá avisar Marta que Lázaro não vai morrer, porque Jesus acabou de falar. Pois é, Lázaro bem morreu. Aliás, eu acho que é por isso que Marta diz a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Porque provavelmente a mensagem chegou, ainda que o cara que chegou com a mensagem, parece que chegou depois da morte já. Quando ele te pensa, ele chegou lá, vamos lá falar para Marta que ele vai morrer não. Morreu, Marta? Ei, cara. Ele falou que não ia morrer não. Essa enfermidade é aqui para ele, o Filho de Deus, fosse por ela, glorifique. Marta deve ter pensado, se ele chegasse então dava para curar. Por isso que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Mas o Senhor não estava, ele se lascou. Deixa eu falar uma coisa para você. Havia um relacionamento entre Jesus e aquela família. Eu imagino a frustração que tentou acometer o coração daquelas 2 mulheres. O amigo dela não apareceu para curar seu irmão. E pior, não apareceu no velório. E pior, não apareceu no enterro. E pior, chega 4 dias depois. Se fosse você, alguém foi lá e falou, Marta, adivinha que está chegando aí? Marta falou, sério? Deixa que eu vou lá. Maria sentou, onde sentou, estava. Que uma mulher para gostar de ficar sentada, era Maria. Marta corre e abre o coração. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria? Mas não é isso, é o que ela fala depois. Mas eu bem sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai em teu nome, Ele te concederá.
Marta diz, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou meio caído, eu perdi meu irmão, ele era muito importante, mas eu não perdi minha fé. Ela ainda continua firme para acreditar que o Senhor pode fazer, basta uma palavra sua e tudo pode mudar. Você está entendendo? Vamos usar mais um textinho, rapidinho. Lá o Bartimeu, o ceguinho. Lembra? Está lá na beira do caminho. Lá vem Jesus. Ele falou, vou arrebentar hoje. Ô filho de Davi! E o pessoal falou o quê? Cala a boca, Bartimeu. Se pudesse, é porque a frase não cabe na situação. Se enxerga. Ele não vai parar para te ouvir. Não dá, camarada, você está entendendo? Olha, o ambiente que está tentando contaminar a expectativa do Bartimeu. Um ambiente caótico, que diz, não dá para você, querido, ele não vai te ouvir, ele é importante, ele é popstar, está cheio de gente ao redor dele, não vai rolar esse negócio. E aí é que é legal, porque o Bartimeu poderia fazer assim, ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando. Vocês tinham que chamar ele lá para mim. Agora não, ficar falando na minha cabeça, não vai. Ele poderia falar isso? Sim ou não? Mas se ele perde tempo com quem está tentando desanimá-lo, Jesus vai embora. Ele não quer nem saber porque estão falando. Ele continua, filho de Davi, uau! Eu aqui, pois. E o pessoal, cala a boca, filho de Davi, cala a boca, filho de Davi, cala a boca, filho de Davi, cala a boca. Jesus parou. Eu imagino quando Jesus parou, todo mundo perguntando, por que parou? Parou por quê? E Jesus falou, me traz lá o cara que está me gritando. E chegou. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Nossa, que pergunta dificílima de responder. Queria um cão guia, uma bengala sensorizada, qualquer coisa que me desse, né, condições de prosseguir nessa caminhada. Deixa eu te falar. Eles alcançaram o que queriam porque conseguiram sobreviver às adversidades. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas se decepcionam com uma facilidade tão grande. Essas doenças emocionais têm crescido de uma forma avassaladora, sabe? Termina um relacionamento, nunca mais eu quero saber de homem. Homem não presta. Oh meu Deus, vou me matar. E sai fora. Perde o emprego, agora já era. Para com isso. Não tem... É só aparecer um probleminha que as pessoas já estão entregando os pontos. Então, eu queria dar uma olhadinha com você. Livro do profeta Daniel. Vai ser rapidinho, com anestesia. Quando você vê, acabou. Só ir para casa e fazer o curativo. Daniel, capítulo 1. Versículo 3. Amém? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou da ração de cada dia, da porção do manjar e do vinho que o rei bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, e no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração, não se contamine. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia não. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Fala conosco nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu falar com você sobre essa passagem. Por quê? Porque alguém que vai fazer uma grande diferença. O momento em que o texto está inserido,
Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. Ele domina o rei. E ele tem uma estratégia muito interessante para acabar com Jerusalém. Ele poderia exterminar todo mundo, mas ele sabe que uma das melhores maneiras de destruir uma nação, um povo, não precisa matá-los. Basta tirar do meio deles as cabeças pensantes. Nabucodonosor manda retirar de Jerusalém os jovens, bem aparentados, inteligentes, sábios, com capacidade, certo? De reação, de fazer alguma coisa. E ele não vai matá-los. Ele poderia matá-los, mas ele deseja retirar esses jovens. E aí eu pergunto a vocês, os jovens não estavam a fim de ir. Sair de sua nação para ir para uma nação estrangeira. Deixar sua família para trás e toda a sua estrutura de adoração. Provavelmente muitos ficariam se perguntando, por que comigo? Por que comigo? Por quê? Por que invadiu? Eu não fiz nada, eu não sou o rei. A culpa é lá de cima, é a gestão do sistema que fracassou. Eles fracassam e eu vou pagar o preço. Eles poderiam se questionar sobre essa situação. Mas uma sentença foi dada. Eles vão sair de Jerusalém e vão para a Babilônia. Eles querem ir, sim ou não? Sim ou não? Mas eles vão? Vão? Mas eles querem? Mas eles vão. Mas eles querem? Mas eles vão. Pastor, por quê? Porque às vezes a vida vai te levar para lugares e para situações que você não gostaria de viver nem estar. Às vezes acontece. Coisas que acontecem com você e nem são culpa sua. Não! Eles vão ser levados cativos para uma terra estrangeira e pronto. Lá vão eles. Contrariando sua vontade. É verdade. E para muitos, isso seria o suficiente para ofuscar o brilho do futuro. Para trazer um desânimo e dizer para você, não lute mais, já era, não vale a pena. Te tirar de perto de tua família, você vai construir o quê? Numa terra estrangeira? Trabalhar para um povo pagão? Viver em meio à idolatria? Muitas coisas negativas poderiam dizer para esses rapazes, não vale a pena. Que Deus é esse que vocês servem, que deixa vocês irem para uma nação pagã? Que história é essa? Eles vão mesmo sem querer, porque a vida é assim. Ela vai te levar muitas vezes para lugar que você não estava a fim de ir. Vão acontecer situações desagradáveis para você, mas aí a minha pergunta é, como você se comporta quando as coisas não saem como você planejou? E você é um servo de Deus fiel. Eu fico imaginando um indivíduo que consegue ser fiel na Babilônia. Imagine o nível de fidelidade desse indivíduo em Jerusalém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais fiel que você seja, Deus tem planos para você. E os planos dele é maior ou são maiores que os seus? O que os meninos fizeram de errado? Nada. Eles fizeram tudo e Deus falou, eu vou mostrar na Babilônia quem sou eu. Porque provavelmente Nabucodonosor devia pensar, que Deus verdadeiro é esse? Que eu entro no povo que ele governa e destruo, e domino. E Deus deve ter falado, espera aí, Nabucodonosor. Estou mandando uma rapaziada para a Babilônia. Fique tranquilo. Lá vão os meninos para a Babilônia. Repita comigo, quando Deus te levar para situações que você não gostaria de estar, lembre-se, Ele está contigo. É Ele que está te conduzindo. Chegaram na Babilônia. Vamos para lá, vamos lá. Chegou na Babilônia. Fica imaginando, meu Deus do céu, aquele menino de Jerusalém naquela cidade grande, bonita, cheia de oportunidade.
vestindo uma roupa maneira, comendo a comidinha do rei. Era tudo legal, não é? E Daniel falou para os penais, que os penais muito esperto, falou, seu nome não é mais Daniel, não é mais Ananias, não é Misael, não é Azarias. Vou mudar o nome de vocês. Esqueçam quem vocês... É isso aí que o Satanás quer fazer. Esqueça quem você é, esqueça quem você é, esqueça quem você é. Compre batom, compre... Esqueça quem você é, esqueça. E tem gente que esquece com a facilidade. É só para a faculdade que já esquece quem é. Vai namorar, esquece quem é. Olha só. Esqueço. A partir de agora vocês não esqueçam. Esse negócio de Jerusalém acabou, rapaziada. Acabou. Aqui vocês vão aprender a falar outra língua, vão aprender outras coisas e vão servir aqui. Para lá vocês não voltam mais. Acabou. Eu gosto do Daniel. Que Daniel poderia falar, os penais, não vou comer nada. Fala por tal do Nabucodonosor, eu quero que ele se dane. Deus está comigo e eu sou fiel. E para onde ele iria? Encontrar com Deus pessoalmente, fala isso. Eu gosto da sabedoria. Daniel chamou os penais e falou, os penais, chega aí na parada. Pô, não estamos afim de comer não. Ô meu, afim de comer nós estamos, que a comida é boa pra caramba. Quer ver, você está afim de fazer, tá ou não tá? Ninguém fala nada, né? Santo, santo. A gente dá vontade de fazer, dá ou não dá? Não dá vontade de fazer, meu filho. Vontade é coisa que dá? Isso. É assim que funciona. Os penais, ó. Entende aí? Nós não estava nem afim de vir para cá, pô. Mas acabamos vindo assim mesmo. E agora, nós não vamos comer essa comida não, falou? Quebra o galho aí, os penais. Falou, rapaz, esse negócio vai dar problema. O Nabucodonosor que mandou infringir uma lei. Aí falou, rapaz, então experimenta aqui, não quero causar problema nenhum para você. Eu gosto da sabedoria, como é que o cara, ele sabe que Deus está com ele é fiel a Deus, mas ele não desafia o sistema. Sabedoria, meu filho, vai devagar. Ó, esses dias eu cheguei em casa e, não, para você ver sabedoria dos céus. Cheguei em casa, minha mulher falou assim, vai lá na varanda ver. O que tinha acabado de chegar. Falei, gente, o inimigo chegou primeiro que eu aqui. Não é possível, nem cheguei, a mulher já está com esse tom. E ela gritando de cima do escuro, vai lá ver o que a sua cachorra fez. Lá em casa tem um apudo chamado Belinha. Ela não é minha, ela é da minha mulher. Todo mundo sabe isso, sabe disso. A minha mulher sabe disso, a cachorra sabe disso, os meus filhos sabem disso, a menina que trabalha lá em casa, todo mundo sabe, a cachorra é da minha mulher. Mas eu acabei de entrar e minha mulher grita lá de cima, vai lá ver o que a sua cachorra fez. A minha vontade, ela fala, eu não tenho cachorra. Ou então falar assim, eu tenho 2 cachorras. Não, mas eu estou vivo significa que eu não falei. Certo? Se eu estou aqui são e salvo. E eu fui para a varanda onde estava a cachorra. E minha mulher gritou, vê, ela rasgou minha blusa. Aí eu fui para a varanda, a cachorra estava coada lá no canto. A blusa da minha mulher toda rasgada. E eu só pensava uma coisa, eu preciso devolver essa cachorra para ela. A cachorra não é minha, a cachorra é dela. Mas eu tinha 2 maneiras de fazer isso. Ou criar um conflito, ou estabelecer uma visão de sabedoria. E eu falei, eu vou nessa segunda. Olhei para a cachorra, abri a porta da sala, abri o portão. Falei, ô, já abri o portão. Eu falei alto. Eu não vou matar você não, cadela. Mas você já rasgou uma cueca minha. Agora você rasgou uma blusa da minha mulher. Você vai sumir daqui agora. Aquele portão está aberto. Some! Minha mulher gritou lá de cima. Não mexe com a minha cachorra não. Pronto. Devolvi a cachorra para ela. Ela tomou posse do que já era. E eu subi a escada cantando, esse cara sou eu. Querido, sabedoria. Se você não tem, peça a Deus que Ele dá. Nas horas difíceis. O Daniel falou, nós não vamos comer não, as penais. As penais falou, combinou o negócio lá e está tudo certo.
O que aconteceu? Lá na Babilônia, depois de 3 anos, Daniel e seus amigos passam, né, na prova em primeiro lugar. Daniel tem uma posição de destaque. Eu acho isso muito legal. Olha só. Já está o cara fazendo a diferença. Lá na Babilônia. Aí o Nabucodonosor sonhou. Ele sonhou um sonho que ele esqueceu. E ficou muito perturbado com o sonho que ele sonhou, mas esqueceu. Aí ele chama os sábios que o assistiam, provavelmente os professores de Daniel e daquela turma, e diz: olha, eu tive um sonho que eu esqueci. E eu queria que vocês lembrassem o sonho e interpretassem. Deus é demais da conta, gente. O sábio falou assim: como é que é? Ele falou: pois é, eu sonhei, esqueci, e eu preciso que vocês lembrem o que eu sonhei e interprete o que eu sonhei. O sábio falou: ô Nabucodonosor, tá fumando o quê, maluco? Pô, isso aí é impossível, rapaz. Como é que nós vamos lembrar o que você... E conta-nos o que você sonhou e nós vamos dar a interpretar. Nabucodonosor falou: eu não lembro. Eu quero que vocês lembrem o que eu sonhei. O sábio falou: ô Nabucodonosor, isso aí não dá não, só os deuses. Nabucodonosor falou: não vai adivinhar não, né? Então vou matar todo mundo. Isso aí, exterminador do futuro. Eu vou matar todo mundo. Vou matar, vocês estão comendo da minha comidinha, gozando de todos os benefícios, e não sabe fazer uma coisa tão fácil assim. Lembrar o que eu sonhei. Manda matar todo mundo. Entre todo mundo estava quem? Daniel e seus amigos, a turma lá de Jerusalém. Aí eu imagino os caras chegando lá: ô Daniel! Daniel: pois não. O Nabucodonosor mandou chamar. Para quê? Morrer. Ele sonhou um negócio que ele esqueceu, está querendo que os outros lembrem. E está uma confusão danada lá no palácio. E ele falou que agora vai matar todo mundo. Daniel falou: fala para ele para suspender a chacina, que eu vou falar aqui com um Deus que me trouxe para cá, mesmo quando eu não estava a fim de ir. Não falei que esse negócio ia dar ruim? Daniel chamou seus amigos e foram falar com... Trocaram o nome deles, sim ou não? Tiraram eles de perto do templo, sim ou não? Tiraram ele perto da sua família, sim ou não? De sua cultura, sim ou não? Mas não conseguiram tirar Deus de dentro deles. Lá na Babilônia, quem é que está lá? Deus. Eu imagino Daniel orando, falando: Senhor, o que esse maluco sonhou aí, pô? Esse cara come demais, depois sonha, quer que os outros lembrem. E Deus falou tudinho. Deus falou: Daniel, olha só, ele sonhou com a estátua tinha a cabeça assim, os braços assim, fez assim. Daniel falou: fala com Nabucodonosor, que eu sei o que ele sonhou e sei interpretar. Eu imagino os professores do Daniel. Quando Daniel chegou: qual é, Nabucodonosor? Sonhando pra caramba, hein? Isso é sinal que está dormindo bem, Ana. Nabucodonosor falou: eu imagino os professores falando: se nós que ensinamos eles não sabemos, está querendo ganhar tempo para dificultar o massacre. Vamos ver o que vai dar. E Daniel falou para Nabucodonosor: você sou eu com a estátua. E Nabucodonosor deve ter falado: estátua, é uma estátua mesmo. E os professores devem ter falado: que sortudo, hein? Adivinhou, no chute. E Daniel disse: ó, a estátua é assim, 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 assim. Eu imagino o Nabucodonosor: caramba, é isso aí. Olha só, lá na Babilônia,
Deus leva Daniel e seus amigos para dizer para um homem que venceu a sua nação que ele é Deus. Na verdade, o que Deus está querendo dizer para Nabucodonosor, você só ganhou porque eu deixei, porque eu quero disciplinar o povo. Olha aí quem sou eu, ninguém adivinhou seu sonho, só que as coisas passam. O Nabucodonosor, eu acho que ficou meio narcisista e construiu uma estátua em homenagem a ele mesmo. A orquestra dele ia tocar e todo mundo tinha que dobrar o joelhinho. Sim. Se não dobrasse, o que acontecia? Isso, micro-ondas. Ia lá por um monte lá e queimava no pneu. Eu só estou fazendo uma adaptação, dá licença? Só estou contextualizando. E agora todo mundo tinha que dobrar o seu? Se não dobrasse o joelho, morria. Eu imagino os 3 meninos, Daniel não sei onde está, também não sou obrigado a saber tudo. Só sei que ele não estava lá. Eu imagino os 3 conversando. Esse negócio de dobrar o joelho aí. Ele falou, não vou dobrar não. E você? Também não dobra não. Esse joelhinho aqui só dobra diante do Deus de Israel. Mas esse negócio vai dar ruim na boca do Nabucodonosor. Ele vai mandar jogar nós lá. Não. Mas nós vamos ficar em pé, hein? Todo mundo dobra, a gente fica assim. Pode estar até tremendo, mas fica em pé. Não dobra. Se está com medo não é importante. O importante é ficar de pé. Não ceda a pressão. Vamos lá. A orquestra tocou, todo mundo dobrou o joelhinho. E os 3 caras. Só que quem dobrou o joelho não fechou o olho. Olhou. E quem dobra o joelho detesta ver você de pé. Quem não consegue ser fiel a Deus detesta olhar para a sua fidelidade. Mas pastor, eu não acuso ninguém, não é você que acusa, é a sua postura que acusa. Quando você tem um procedimento correto e vive perto de quem não tem, você está mostrando para eles sem palavras que é possível ser fiel. E isso por si só incomoda. Pastor, por que me persegue na empresa? Eu só vivo uma vida de cristão lá. Pois é viver uma vida de cristão lá que mostra para todo mundo que isso é perfeitamente possível. Por que viver um casamento perfeito, legal, gostoso? Pastor, mas não existe casamento perfeito. Casamento perfeito existe. O que é casamento perfeito? Casamento perfeito é aquele que os intervalos das brigas são longos e a intensidade é pequena. Isso é casamento perfeito. No começo você xingava a mãe. Aí foi caminhando para a perfeição, você xingou a tia. A briga era uma vez por semana, hoje é umas 3 vezes no ano. Isso, tacava panela, hoje é almofada. Isso é perfeição. As coisas vão progredindo. Glória a Deus. Olha só. Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos aqui uma coisa. Eles dizem, nós não vamos nos dobrar, não interessa o que os outros estão fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós vamos ficar de pé. Isso vai incomodar as pessoas. É verdade, vai incomodar. Mas Deus precisa passar uma mensagem para elas. Através de quem? De mim e de você. Cada um à sua maneira. Mas a mensagem tem que ser transmitida. Se você olhar, foram lá falar com Nabucodonosor. Nabucodonosor. Tinha que dobrar o joelho, todo mundo não tinha? Pois é, eu até dobrei. Está sujo aqui. Mas tem 3 meninos aí que não dobrou não. Nabucodonosor falou, como é que é? Não dobrou, chama os meninos. Imagine chegando os 3. Nabucodonosor falou, você sabia que tinha que dobrar o joelho? E pior, tem gente que não dobra o joelho, mas dá uma agachadinha. Você conhece alguém? Nem estou fazendo. Pois é, não dá para agachar também não. Olha só. Nabucodonosor falou, vocês não dobraram o joelho não? Ele falou, não. Não dobrou não? Então eu vou mandar minha orquestra tocar, vocês agora ajoelham. Falou? Zero o assunto. Ele diz, Nabucodonosor, não cansa os músicos não. Porque nós não vamos dobrar não. Esse joelho aqui só se dobra diante do Deus que nós servimos. Mas para Nabucodonosor na Babilônia, o Deus é Ele. Olha só.
Ele diz: eu quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês das minhas mãos. Na verdade ele está dizendo: eu invadi a terra de vocês, eu trouxe vocês para cá. Se Deus fosse Deus de verdade, não tinha permitido que isso acontecesse. E eu gosto da maneira que os rapazes respondem. Ele diz: se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa é o que nós sabemos: esse joelho nós não vamos dobrar, e ponto final, o Nabucodonosor. Nós não vamos negociar com você, nós vamos morrer na fornalha. Mas a gente não dobra. Eu imagino a fúria do rei. Ai, ai. Aquece mais, aquece mais, aquece mais, aquece, 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 aquece. Faz questão. E jogou os 3 meninos lá dentro. E Nabucodonosor foi olhar, porque todo mundo gosta de ver desgraça. Quando ele olhou, ele falou: Ué, nós jogamos quantos? Nós não jogamos 3? Pois é, tem 4 lá dentro. Olha só. E eles estão queimando não. Eles estão dando um rolezinho. Sino fogo. E aí Nabucodonosor chegou na porta e disse: ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Se eu sou um dos meninos, eu ia falar: entra aí, Nabucodonosor. Então vem cá, cara, tu não é Deus? Entra aí, porque o Deus que nós servimos entra conosco na fornalha. Nós não precisamos negociar com você. Você consegue entender? Sobreviver o caos nos leva a viver coisas impactantes. Os 3 meninos saíram, não tinha cabelo queimado, não tinha cheiro de fumar, não tinha nada. Pensa na moral! Ai, ai! Se sou eu. E aí, gente? Demos um pulinho lá dentro na fornalha lá. Queimou não, é? Quiser ir lá ver se está quente, vá. Os caras colocou a gente lá bem e morreu. Eu acho isso fantástico. Nabucodonosor falou assim, ó: aquele fez um decreto. Aquele que falar mal ou blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque, ele vai pagar. Olha lá na Babilônia, Deus mostrando quem ele, através de pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. Pois é, vamos adiantar. O Nabucodonosor morreu. O filho dele assumiu o trono. Está lá fazendo uma festinha, muita birita. Altas horas, turma tudo chapado. Todo mundo doidão. Pois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Aparece uma mãozinha escrevendo na parede assim, sozinha. Alguém falou: ei, mano, está na hora de parar de beber, hein? Tô vendo uma mão sozinha assim, ó, escrevendo, gente, botaram alguma coisa nessa bebida. E alguém falou: eu tô vendo também, é. Uma mãozinha igual aquela da família Adams, escrevendo. A mãozinha sumiu, a escrita ficou. Quem é que sabia ler aquele? Ninguém. Chamaram quem? O Dani. Alguém foi lá e falou: Dani, escreveram ali, não sabe. O cara que escreveu foi embora, numa mão sozinha. E agora ninguém sabe ler. Você já tem uma tradição desde a época do pai dele, então dá um pulinho lá. Quando ele chegou, o rei falou: se ler, interpretar, leva presentes. Aí falou: está escrito bem assim, apesar do fogo na balança, achar de falta, você vai se lascar hoje, o outro rei vai entrar, vai matar você, e antes de morrer me dá o presente. É mais ou menos isso a tradução, pelo menos a minha. O cara dá uma sentença de morte para o outro e ainda ganha benefícios. É Deus dizendo para a Babilônia: eu estou aí na vida dos meus servos. Eu estou aí.
É só olhar para eles que vocês vão me ver e saber quem eu sou. Olhe bem. Pois bem, o império babilônico caiu. O governo medo-persa invade a Babilônia. O sistema muda de governo, muda de nação. E Daniel e seus amigos se mantêm no poder. Na verdade, eles foram maiores que a Babilônia, pois a Babilônia caiu. E eles ficaram de pé. A próxima história é a Cova dos Leões. E o que ela é? Um ato para promover o nome de Deus através de Daniel. Nossas crises, nossos dilemas, nossas perdas, nossas adversidades, na verdade, elas não estão aí para nos destruírem. O difícil é sobreviver a elas. Sabe? Sobreviver. Quando eu era novo, eu morei com algumas famílias diferentes. 5, na verdade. E eu não conseguia ter um comportamento padrão. Não tinha uma regra. Eu morava numa casa que podia usar uma linguagem. E por algum motivo eu saía dali e ia morar em outra, e aquela linguagem não era mais permitida onde eu estava. Mas eu falava. E por muitas vezes eu fui mandado embora dessa casa, porque usava nessa casa uma linguagem comportamental que aprendi na outra. Então, depois de um certo tempo, de tanto ouvir, que eu ia repetir o comportamento de meu pai. Me permita usar uma linguagem, pastor, aqui, mas era uma frase que eu ouvia, que era ele é chula, mas não é. Eu ouvi porque eu fiquei lerdo, sabe? Eu fiquei com déficit de atenção, eu fiquei com dificuldade de falar, porque o que eu falava poderia me fazer ser mandado embora. E uma frase que eu ouvia de uma prima minha que me disse isso anos e anos e anos e anos e anos a fio. Você, querido, não foi feito numa relação sexual. Você foi feito nas coxas. E eu ouvi isso por longos e longos anos da minha vida. Fiquei introvertido, fechado, com medo de falar. Vivi em lares onde os meninos maiores tentaram abusar sexualmente de mim, a minha fraqueza. Eu não era parente deles. Eu ouvi muita coisa nessa vida. E algumas delas eu quase acreditei. Mas em 1992, eu li um texto no Salmo 27, verso 10. Ele dizia: se seu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. No ano da minha conversão, eu descobri que eu podia fazer o contrário do que disseram a meu respeito. Eu podia sobreviver a tudo aquilo, e tudo aquilo que eu vivi, por todas as famílias que passei, os 8 casamentos de meu pai, me tornaram alguém bem observador no que diz respeito à família, para que eu pudesse ter um ministério também focado nisso. Deixa eu falar uma coisa para você: a vida não é fácil para ninguém. Ela é mais dura para quem é mole. Cada um de nós temos nossos dilemas. Seja a fornalha, seja a Babilônia, seja a cova dos leões, seja a casa do Potifar, seja a casa do Naamã, seja onde for, se Deus levar você, faça a diferença onde Ele te levou. Pastor, lá na empresa onde eu trabalho, só eu sou crente. Joia. Vá para lá
e mostre quem é o Deus que você serve. Saiba que as dificuldades virão. Muitas vezes você vai olhar, e eu imagino, os questionamentos. Pare e pense. De pessoas dizendo você não vai alcançar. De situações que dizem não vai dar certo. Mas nós precisamos sobreviver a tudo isso. Tudo isso. Hoje eu acho até bem legal. Eu continuo morando em Xerém. E quando eu era novo, eu fui dar um beijo. Eu beijei pela primeira vez, pastor, com 17 para 18 anos. Porque eu usava quichute, calça azul bebê e camisa quadriculada. Com esse estereotipo de beleza, eu não consegui beijar até os 17. E aí as pessoas falavam comigo, Cláudio já está namorando, e eu, para aliviar meu ego, dizia, eu quero é estudar. Eu estava doido para dar um beijinho, mas não conseguia. E aí tinha umas meninas maneira, né? E eu doido para... E a mãe delas falava que eu não podia namorar eu não, porque eu não tinha futuro. Onde cair morto. Não ia fazer nada na vida, um Zé Ruela. Gente, não é vingança não. Não é vingança não. Longe de mim, não sou. Mas eu ainda moro lá. Às vezes eu passo perto. Sobreviva. Deixa eu falar uma coisa para você. E a gente encerra aqui. Olha só. Não dá para perder, meu filho. Perder é ir para o inferno. É lá, vai passar só por Jesus assim. Aí sentado, você vai olhar para ele e ele vai falar assim, descendo as escadas. Lá está o chifrudo, lá. Isso. Sim. Então, querido, por pior que seja a vida, pior, dane-se. É vencer ou vencer. Então você vai sobreviver a essa traição, você vai sobreviver a essa enfermidade, você vai sobreviver a essa crise familiar, você vai sobreviver a esse desemprego, você vai sobreviver a essa crise. Aconteça o que acontecer, você é um sobrevivente. É isso aí. É assim que funciona. Então para com esse negócio. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. O tal do Elias fala que não vai chover, não chove. O corvo alimenta ele. Ele ressuscita o filho da viúva. Ele mata 450 profetas do Baal. Ele diz que vai chover, chove. Depois de tudo isso, a Jezabel fala, avisa o Elias que eu vou matar ele. O cara sai correndo. Matou 450 homens. Crente. E foge de uma mulher. Correndo, meu Deus, que mulher perigosa, quer me matar. Jezabel, exterminadora de profeta. Eu imagino Deus olhando. E ele entra numa caverna. E sabe o que ele ora? Senhor, que ele morrer. Deus falou, Elias, meu filho, volta lá, santo. Jezabel está finzando de te matar e eu terceirizo o serviço. Todos nós temos crise, querido. Mas Deus disse a Elias, levanta, come, meu filho, porque eu ainda tenho uma caminhada longa para você. Essa história não termina desse jeito, não. Tem profeta para ungir, tem rei para ungir, tem história. A história continua. Você pode ficar de pé um minutinho? E diga assim, a minha história não vai terminar assim. Isso, feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Mas se tiver algo de valor, segura. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai,
em meio, Senhor, a essa fé tão flutuante, a essas posturas tão superficiais, de pessoas que interrompem sua caminhada por frustrações, por perdas tão pequenas. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir. Que possamos estar fortalecidos em Ti, ó Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, ovelhas nos currais, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos neste caminho, pois não há outro. Que estejamos fortalecidos na Tua palavra, que tenhamos o Teu Espírito Santo como companheiro. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado é o que nos consola. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Aconteça o que acontecer, Senhor. O fogo não vai nos queimar. O leão não vai nos devorar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por Tua bondade, Tua misericórdia e o Teu cuidado. Que hoje pessoas consigam superar suas crises, seus dilemas, suas decepções, e se decidirem. Jogamos por terra tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Pois este ano é o ano de fazer a diferença, de mostrar quem é o nosso Deus. Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, pastor?